Nós entramos então na live, super live de hoje, a live que tem, eu tenho certeza que ela tem e vai impactar muitas vidas, aí, muitas pessoas que precisam desse conhecimento para seguir em frente com seus negócios, com aquilo que vem construindo. Hoje nós vamos falar da continuidade. Ontem nós falamos muito sobre a esteira, né? Essa agenda, ela formata uma esteira que vai te empurrando para o seu resultado. Então, quando você rascunha lá, faz o seu planejamento, quando você inicia o seu planejamento numa agenda como essa aqui, por exemplo, ó, essa aqui é uma Moleskine, eu gosto muito de escrever nela. Quando você inicia o seu ano, você faz o seu planejamento lá dos seus negócios, seus objetivos de vida, muito provável que você escreva na sua agenda, faça um rascunho e coloque algumas informações ali sobre as metas, objetivos, quero faturar 10 milhões esse ano, 5 milhões, 1 milhão, 300 mil, eu quero faturar na média de, sei lá, 60 mil por ano, por mês, fazer um faturamento ali e tal. Então você coloca essas metas dentro de você anota isso provavelmente numa caderneta e você começa a seguir e perseguir isso aí. Olha só, na parte de processo do que eu estou trazendo para vocês aqui, a agenda estratégica ela te ajuda exatamente nisso aí, a você pegar essas informações macros estratégicas que você começou a desenvolver já para o seu negócio, você traz isso para uma agenda e essa agenda é a esteira que nós estamos falando aqui, a esteira que vai empurrar você para esse resultado. Essa esteira ela não pode parar, ela precisa empurrar você, ela não para, ela vai empurrando você para o resultado, tá certo? Então, o detalhe aqui é que você precisa ter uma disciplina muito forte mesmo para execução, para fazer não somente aquilo que você quer, mas aquilo que precisa ser feito. Não fazer só quando você está motivado, mas fazer quando você também está desmotivado. Muitas vezes até não acreditando tanto naquele dia, só que você precisa compreender que um pensamento, um dia ruim, uma situação ruim, ela não define o seu destino, ela não define esse ponto de chegada que você quer buscar. Um momento de estresse, um momento de desgaste, um momento de, sabe, mente, falar, puxa, mas eu estou construindo tanto, eu estou dedicando tanto, mas parece que as coisas não estão avançando. Então, um momento não define a chegada do seu destino. Eu quero te trazer isso porque, invariável, durante esse tempo de agenda, você vai passar por algum momento ali que vai te fazer questionar algumas coisas. Mas nunca esqueça que esse destino que está aqui na frente, o que foi definido, que você colocou lá no final dessa esteira, você precisa perseguir isso aí. E que esse momento, muitas vezes de preocupação, de desgaste emocional, isso vai passar, tá certo? E o que nós precisamos, na maioria das vezes, é só um tempo de descanso. Dá uma respirada e depois você segue em frente. Então essa esteira ela não vai parar, você vai perseguir, você vai continuar seguindo nela, os compromissos eles vão aparecendo dentro dessa agenda estratégica, isso vai te mover muito mais para ação, mas para uma ação direcionada. É isso que eu quero trazer para você como ponto de atenção, para uma ação direcionada, para coisas que você precisa efetivamente fazer para chegar nesse objetivo macro. Uma vez que você não consegue visualizar isso, que você não tem isso de forma estruturada, você dispersa muita energia, você dispersa muita atenção, você se perde no caminho, se enrola muito e acaba não avançando. E aí a chance de desistir ela é muito maior. Então, para você transformar uma ideia simples em algo concreto, poderoso lá na frente, é importante que você use, que você traga isso para uma agenda. Ontem, inclusive, eu estava conversando com um mentorado. Uma das coisas que eu observei, né, trocando, a gente corrigiu rota ontem, conversamos bastante, até foi um pouco mais o tempo do que o planejado, né, para aquele momento ali. A gente ficou até um pouquinho mais tarde conversando no final do dia. E uma das coisas que eu observei foi exatamente é, esse cuidado que é necessário. Quem está montando essa agenda, quem constrói essa parte de planejamento dessa agenda estratégica, o cuidado, a necessidade de dar muita atenção para a execução disso e acreditar nesse processo. Confie no processo, como é que é? Acredite na visão, confie no processo, né? Exatamente isso. Quando você quando você tem um objetivo, você estabelece uma meta, as pessoas que estão à sua volta, ou você mesmo, você precisa entender, se você quer seguir naquela visão, se você está inserido num ambiente, num negócio, que é aquilo que realmente você quer, você vai conseguir suportar esse processo para chegar nesse objetivo, para chegar nesse destino.
E é isso que eu quero fortalecer com você. Com base, inclusive, nessa mentoria que está bem fresquinha de ontem. É você acreditar nessa visão, naquilo que você colocou como meta. E tem coisas que só você vai enxergar, que outras pessoas de fora, se você pedir, perguntar, pedir opinião, essas pessoas, quem sabe, não estarão calçadas ou não terão a visão suficiente do que você está enxergando. É legal você compartilhar, é legal você trocar informações, assim como aconteceu ontem, né, na mentoria, mas é muito importante também que você confie e acredite no seu potencial. Então, esse conhecimento, essa visão que você tem do negócio, daquilo que você está construindo, isso precisa ser colocado em prática, tá bom? Muito bem. Lindomar, ontem nós falamos muito sobre agenda estratégica, muito mesmo. A gente falou sobre organização, sobre você fasear isso por mês, por dia, por semana, por dia, você colocar isso numa esteira e você começar a executar. E aí eu quero convidar você a começar a descer agora. Quais são as reuniões, os momentos importantes e com quais áreas que você precisa se comunicar? Lembra que se você faz reunião a cada 3 meses, são apenas 4 reuniões por mês que você está fazendo correção de rota do seu negócio. Se você faz reunião apenas uma vez por mês, são apenas 12 encontros que você faz. Agora, se você faz uma vez por semana, esse número já aumenta ali para 42, 48 reuniões por ano. Então, a chance de você corrigir isso, de você tracionar mais, entender os pontos cegos, o que pode estar ou não acontecendo, de conhecer muito mais a sua operação, ela aumenta de forma exponencial. Você consegue trazer muito mais atenção, muito mais foco, produzir muito mais e começa a enxergar onde existe oportunidade para você crescer com a sua empresa, com o seu negócio, com a sua gestão, com as pessoas que estão abaixo de você. Pessoal, faz sentido isso? Vocês estão conseguindo passar para vocês a visão aqui? Me fala aí, coloca nos comentários aí qual que é a tua percepção. Jackson Oficial, BancaCast. Enquanto nós paramos para os nossos comerciais. Café do Lindo. Café selecionado. Grãos dos Alpes da Colômbia. Torrados, torra. Muito bem, pessoal. Isso tem que fazer sentido de verdade mesmo para a gente poder colocar em prática. Porque se a gente não coloca isso aí, Jackson, se a gente não coloca em prática isso, se só fica na nossa mente, se eu só assisto live, se eu só faço curso, se eu contrato. Às vezes eu compro o curso dos melhores mentores do Brasil. Uau! Empresários, mega, super. Cara, mas eu não coloco em prática. E muito do que você vai aprender numa imersão, eu estou te passando nas lives aqui. Sobre agenda estratégica, sobre gestão e liderança, né, voltada para posicionada para negócio. Então, se você tem uma boa ideia, se você tem algo diferente que você consegue entregar, que você consegue contribuir, se você identificou um nicho, um filão de mercado, como dizem por aí, invista nisso, mas estrutura isso de uma forma diferente. Se você entende que existe uma oportunidade de fazer melhor do que foi feito até hoje em um determinado negócio, em um determinado segmento, traz isso de uma forma estruturada, de uma forma melhor. Coloca isso numa agenda estratégica. Se permita pelo menos uma vez você fazer isso de uma forma estruturada. Tem que estar perfeito para você começar a executar? Óbvio que não, claro que não. Mas você precisa ter um mínimo de direção para que as suas energias elas não acabem e você morra na praia, para que você não se esgote antes do tempo. Então, eu quero fortalecer, continuar fortalecendo para que você monte essa agenda estratégica. Tire um tempo e comece a pensar. Lindomar, como que você montaria uma agenda estratégica? Primeiro ponto, se eu estou iniciando gestão, se eu estou iniciando um negócio, ou se eu já estou inserido nele, eu anotaria numa folha os principais departamentos da minha empresa. Aonde está na minha mão, onde está terceirizado, o que eu estou fazendo dentro, o que eu estou fazendo fora. Quais são as principais áreas? Hoje, quais são as áreas que movem, que fazem as coisas acontecer dentro de uma empresa? Parte de finanças, parte de vendas, são áreas que têm que ficar muito afinadas, muito conectadas. E está muito ligado aos 3 pilares. Pessoas, processos e produto. Finanças, pessoas, né, os seus clientes, seus fornecedores, as pessoas que estão à sua volta. Se você não souber ouvir, se comunicar com essas pessoas para negociar melhor, para buscar ferramentas melhores aí para você conseguir abertura, entrada, você não consegue avançar. Por isso que a parte de pessoas é importante, a parte de processos é muito importante, que é onde você monta a agenda estratégica, você pega essas informações que você está anotando numa folha dos departamentos, das principais reuniões, e você coloca isso na agenda estratégica. Aí você vai colocar lá, poxa, vou dar um exemplo meu aqui, ó. Toda terça-feira às 14 horas eu tenho uma reunião com o financeiro, uma R1 com o financeiro.
que é onde a gente faz o checkpoint lá de fluxo de caixa, previsão, atualiza o caixa atual como que está e como que está essa tendência de faturamento ao longo do ano. Então eu pego alguns indicadores ali que é importante eu visualizar atuar com o financeiro e semanal eu preciso ver. Na sexta-feira, o financeiro ele tem uma R1 com a produção, que é a pessoa que cuida da produção e mexe com insumos, compra de materiais, de tudo que está ligado nessa cadeia produtiva, porque ele recebe o input, atualiza o fluxo de caixa, dá previsão de pagamento ali dentro do fluxo que nós precisamos, e lá na terça-feira eu consigo ter acesso às informações ali já em seguida para tomar algumas decisões de abertura ou não de novos empreendimentos, de novas obras, de novos negócios. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós temos a R1 da comercial, da parte de vendas. A gente faz um checkpoint também ali de, no máximo, até 5 indicadores ali do caminho, do processo, dos sinalizadores, que eu sei que quanto mais eu investir nesses indicadores, nesses sinalizadores, eles vão me levar para o caminho da venda. Entendeu? Pessoal, são coisas simples, não é fácil de executar isso o tempo todo, mas quando você consegue desdobrar isso, criar esse caminho, colocar isso numa agenda e começar a executar, você vai ver que o seu tempo, a sua vida, ela fica muito mais organizada e você, inclusive, tem um pouco mais de tempo para respirar e tomar decisões mais estratégicas. E não fica perdido, agoniado, estressado muitas vezes, porque o estresse ele vem de uma coisa que você não está conseguindo resolver. E aí você fica com a mente aflita, porque você não tem informação. Ou você vai se acomodar, ficar quieto e achar que está tudo bem, e depois lá na frente você tomou uma pancada, ou você vai ficar estressado, ansioso, porque você não tem a informação na sua mão e a sua mente ela fica o tempo todo jogando contra você. Ela te desgasta muito. Então, quando a gente fala de agenda estratégica, essa agenda ela limpa o canal, ela te dá a visibilidade do que você precisa fazer para você crescer com qualidade, com saúde, para você seguir em frente, tomar as decisões necessárias durante esse percurso e subir realmente de nível, tá certo? Porque às vezes decisões elas deixam de ser tomadas porque você não tem visão e não sente segurança para tomar essa decisão. Ou se você é muito tomador de decisão, você vai tomar a decisão muito errada porque você não está visualizando o que está acontecendo. Wanda Farias, oficial, conectada. Wanda acordava mais cedo. Isadora, não, Isadora não está conectada, só está ao meu lado aqui. Bom dia, tudo bem? Muito bem, pessoal, muito bem, conectados aqui com você. Nós já estamos nos minutos finais aí, passa muito rápido. Pessoal, isso de verdade, mais do que fazer sentido, isso precisa ser colocado em prática. Eu olho o tempo todo, sempre quando a gente está conversando nas lives, eu dou uma revisada nas informações, naquilo que está sendo planejado. Eu tenho aqui uma sequência, um doc que eu faço acompanhamento, por exemplo, das lives, onde eu criei um processo no início de informações, o tema, o desdobramento dos subtópicos ali que eu preciso trabalhar e acompanhar com vocês, e vou trazendo isso nas lives, vou conversando com vocês. Então, quando você saca esses 3 pilares, você pega esses 3 pontos, principalmente essa parte de agenda, você entender que, pô, tô num negócio, você só vai evoluir essa agenda, mas o script, ele não muda, Essa base de formatação para te dar essa visão de crescimento, isso não muda. Ela só vai ficando um pouquinho mais complexa. Você vai envolvendo outras áreas. Aí é a sua agenda macro com o responsável por área, que vai trazer inputs de informação para você ali nas reuniões, que são reuniões estratégicas, não pode ser uma reunião aleatória. Vocês já ouviram aquela frase lá? Mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail? Alguns ousados aí até já entraram em reuniões com essa estampado na camisa, né? Mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Na verdade, não é uma reunião que poderia ter sido um e-mail, na verdade é uma reunião que não deveria nem ter existido nesse caso, porque não houve um planejamento, não sabia o que ser feito nessa reunião. E quando não sabe o que deve ser feito ou não numa determinada reunião, aliás, quando você não sabe o que fazer numa reunião, começa a encher linguiça. Quando você enche linguiça, você desgasta as pessoas. Você leva informação atravessada, você não consegue captar. E qual que é o ativo principal das pessoas aí? Me responde hoje. Coloca aí nos comentários. Você que está conectado comigo agora, é 5h57 da manhã. Wanda Farias, me responda, qual é o ativo mais importante das pessoas nos dias de hoje? Muito, muito bem. Digita lá para mim. Vamos lá. Acorda, pessoal. Vamos lá. Bora que nós já estamos terminando. Qual é o ativo mais importante das pessoas nos dias de hoje?
Qual é o ativo mais importante? Muito provável que você responda, ou você já responderam aqui para mim, aqui do meu lado, que seja o tempo. O ativo mais importante das pessoas, e é por isso que nós estamos conectados às 5h57 da manhã, Lindomar Farias Oficial. Olha que interessante. Tempo, vocês colocaram tempo, o ativo mais importante das pessoas é tempo. Mas eu posso discordar de vocês? E por esse motivo nós estamos aqui, muitos acabam fazendo live de madrugada. Não é só o tempo. O ativo mais importante que as pessoas podem dar para você hoje, entregar, ou para si próprio, é a atenção. Porque o mesmo tempo que eu estou conectado com vocês aqui, você pode estar conectado comigo e estar mexendo no celular, no Instagram, vendo mensagem, fazendo alguma outra coisa e não estar prestando atenção no que eu estou fazendo. Então, o ativo mais importante que existe hoje é a atenção, que é disputadíssimo. Conta-se os segundos ali, os milissegundos, centésimos ali de segundos, para conseguir captar a atenção de uma pessoa num vídeo rapidinho ali nos primeiros centésimos, primeiros 2, 3 segundos ali, porque senão ela passa, ela rola a tela e ela não vê o teu vídeo, ela não vê o que você colocou. Às vezes é um tema legal, um assunto bom ali que está sendo colocado, mas ela passa. Então, o ativo mais importante hoje, que já está acima do tempo aí, é a atenção. Como que você conquista, como que você atrai a atenção das pessoas dentro do seu negócio para que elas estejam conectadas com você, para que você consiga levar uma visão, para que você consiga distribuir, para que você consiga conectar com essas pessoas. Então, o ativo mais importante hoje é tempo. Não é tempo, é atenção. É atenção. Se você está numa reunião, se você está no seu trabalho, se você está com o seu cliente, o que você precisa dele? O tempo, você está ali o mesmo tempo com ele. Você está visitando um cliente, por exemplo, só que muitas vezes ele está conectado em outras coisas, menos te ouvindo. Aliás, ele te ouve, mas ele não escuta. Jackson Farias Oficial, quer atenção? Muito bem, pessoal. Dentro dessa agenda estratégica, ela te ajuda a estruturar para que você tenha mão e traga sentido para as pessoas quando você estiver conectada com elas naquilo que você precisa fazer. Senão vira uma lavação de roupa suja e você acaba fugindo do objetivo principal, dos direcionadores, dos sinalizadores que vão levar o seu resultado do ponto A para o ponto B. Levar você daquilo que você planejou para o destino que você precisa seguir. E esse caminho entre o ponto de partida até o seu destino, ele é determinado pelas ações que você vai colocando em prática dentro dessa agenda estratégica. Quais são os indicadores? A gente vai falar sobre indicadores amanhã, trazer mais no detalhe ali, a gente começa a trazer alguns exemplos e até construir alguns indicadores aqui junto com você. Quais são os indicadores que tiram você desse ponto e levam você ao teu destino? Qual é o caminho? Quais são as ferramentas que você precisa acessar, o tipo de conhecimento que você precisa estruturar isso dentro de uma determinada agenda para que você consiga atingir esse resultado e chegar nesse objetivo? É isso que nós precisamos construir juntos, precisamos levar para um outro nível, para uma outra forma de pensamento. Muito bem. Conectado comigo, pessoal. Aproveitando aqui esses últimos minutos dessa super live, às 5h57 da manhã, quero convidar você para se conectar aí no nosso canal Lindomar Farias Oficial, lá no YouTube. Compartilhe, lá tem todas as lives gravadas às 5h57. As 30 lives, elas estarão lá disponíveis no YouTube, gravadas e disponíveis para que você consiga acessar e compartilhar com as pessoas, tá bom? Essa live ela não fica gravada aqui no Instagram, eu não deixo ela disponível ali, mas ela fica disponível depois no YouTube. Aí você pode acessar o conteúdo e pode compartilhar isso. E aqui no canal, no Instagram, você tem acesso aí diariamente também às lives, você tem acesso ao conteúdo, às informações que eu vou passando durante o dia, a minha prática de vida, de gestão do que eu venho executando, você consegue acompanhar isso no detalhe, mas bem de pertinho, tá bom? Quero compartilhar com você. Para você que quer se conectar comigo, quer me conhecer de repente ou acompanhar o meu trabalho e acessar esse conhecimento de uma forma ainda mais prática com ferramentas, onde eu consigo te explicar
de perto, desenhar isso literalmente numa tela, trazer essas informações e ajudar você a ter uma gestão de resultados, sair do ponto A, chegar no teu destino lá como, seja você um gestor que está iniciando uma carreira, que está buscando, fazendo uma construção de algo aí dentro de uma grande empresa ou no seu próprio negócio, principalmente. Você já iniciou um negócio, já tem um faturamento, vive imerso ali no caos, não tem tempo, né, para os seus amigos, para sua família, não consegue ter esse tempo com atenção, né, junto com as pessoas que você precisa estar, usar esse tempo de uma forma muito mais estratégica, qualitativa, está sempre pilhado, com a cabeça cheia, preocupado o tempo todo com o negócio, com as coisas que você está fazendo. Eu tenho certeza que esse evento que eu vou fazer no dia 14/6, no sábado, das 9 às 13 horas, um workshop, é para você assumir o controle da sua vida, o controle dos seus negócios, o controle daquilo que você vem fazendo. Então, do caos ao controle. Esse é um workshop preparado especialmente para você que quer assumir o controle daquilo que você está fazendo, deixar de correr muitas vezes em círculos ou de levar muito mais tempo para executar as coisas. Porque lá nós vamos bater muito forte nesses 3 pilares de uma forma muito prática e concisa aí para te ajudar de uma forma descomplicada, simples, para te ajudar a chegar nos resultados e a buscar os resultados que você precisa, tá bom? Nós vamos falar de pessoas, a figura do líder, posicionamento, mentalidade, trazendo essa parte de comunicação e habilidade de escutativa, né, para você conseguir falar com o seu ecossistema de negócio, seja as pessoas internas, as pessoas externas, as pessoas que estão na sua liderança, debaixo da sua gestão, que você precisa se relacionar. Então, nesse pilar de pessoas, a gente dá uma aprofundada nisso. No pilar de processos, eu desenho essa agenda com você, eu disponibilizo essa ferramenta lá presencial para que você comece a construir essa agenda estratégica. A gente traz bastante exemplos ali de como fazer essa agenda, não somente os compromissos, mas de entender quais são os indicadores dentro de cada área, dentro das reuniões que você precisa criar, dessa cultura de resultado que você começa a estabelecer para o seu negócio, para você sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, essa cultura ela é estabelecida através dessas reuniões e de indicadores que eu ajudo você através desse pilar de processo, né, que é o segundo pilar. E o terceiro, o pilar de produtos, né? Quais são os produtos? Qual é o produto curva A? Qual é o produto que traz mais resultado para o meu negócio? Onde eu preciso investir mais em campanha? O que eu preciso fazer para que essas vendas, as coisas que eu estou desenvolvendo ali, elas consigam tracionar muito mais? Então, a gente dá uma aprofundada nesse conhecimento para que você tenha realmente o controle daquilo que você faz ou daquilo que você pretende fazer. E se você trabalha, né, dentro de uma grande empresa, de uma empresa pequena, está assumindo, pretende assumir uma posição de liderança, pode ter certeza que esse conteúdo ele vai te ajudar muito mesmo, muito mesmo. Vai te dar um norte muito importante. E indiferente do segmento que você venha atuar no futuro. Eu tenho certeza que se você pegar a visão desses 3 pilares, qualquer empresa no mundo, ela precisa dessas 3 bases. Ela precisa dessas 3 bases. E essa base, essa tríade, ela vai com certeza fortalecer aí, te ajudar a assumir o controle, vai ajudar você a conduzir, a ter uma mão poderosa aí de condução com as pessoas, com o negócio e avançar muito mais naquilo que você se comprometeu a fazer durante esse ano, tá certo? Essa agenda estratégica, tudo que nós estamos construindo aqui hoje, nessas 10 lives aqui sobre processos, ela pode sim começar a ser construída a partir de hoje, a partir do conhecimento que você recebeu aqui. Se você não pegou a live que nós começamos a falar sobre o processo, vai lá no YouTube, entra lá, acessa lá o canal do Lindomar Farias Oficial, que você vai ter acesso ao histórico e receber todo esse material, tá bom? Muito bem, pessoal, amanhã a gente vai falar sobre indicadores, tá? Hoje nós concluímos aqui a parte de agenda, trazendo um pouquinho mais essa visão macro da agenda estratégica, desses compromissos que você vai faseando ali nos meses, nas semanas e nos dias, quais são as reuniões que você precisa trazer para dentro desse planejamento, né, dessa agenda estratégica de planejamento. E amanhã, dentro de cada área, eu vou trazer alguns exemplos do que você precisa gerenciar com as pessoas, qual que é o tempo ideal de uma reunião para você conseguir desdobrar isso e acompanhar e fazer gestão dentro de cada área, seja área de finanças, área de vendas, área administrativa, áreas que envolvam ali o seu negócio, tá bom? Papel e caneta na mão sempre, que é importante para você anotar e colher os insights que a gente está trazendo nas lives. Muito bem, meus queridos, eu desejo para que você tenha um excelente dia, que essa quarta-feira seja abençoada na sua vida. Anota lá na sua agenda, 14/6, sabadão, das 9 às 13, nós estaremos conectados no workshop do caos ao controle, ajudar você a assumir o controle dos seus negócios. O meu relógio aqui, ele já está dizendo que está na hora da gente parar, né, Jackson? Oficial! Muito bem, pessoal, um excelente dia, nos falamos amanhã às 5h57 da manhã nessa super live.
a live das lives. Você conectado com Lindomar Farias Oficial, às 5h57 da manhã, falando sobre gestão e liderança de resultados para os seus negócios, para a sua vida, para você avançar em tudo que você precisa. Muito bem, grande beijo e nos vemos amanhã cedo às 5h57. Até mais, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência, parabéns por estar conectada aqui comigo mais uma vez. Até mais.